Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os levitas. Então, por falta de conhecimento de uma grande parte dos ministros e até da própria igreja, os cristãos entraram numa terrível confusão teológica e se afastaram do entendimento sobre a verdadeira adoração e das consequências das bênçãos advindas de uma adoração pura e verdadeira conforme o desejo do Eterno. Vemos igrejas colocarem seus grupos de louvor como se fosse uma adoração genuína. Creem que pela afinação, pelos instrumentos, pelos cânticos, pela organização humana, eles desfrutam de uma adoração maravilhosa. Estão enganados. A música, o louvor dos instrumentos cânticos, a coreografia e outros aspectos criativos fazem parte de uma adoração. Mas a adoração vai muito além disso, muito mais do que isso. E é nesta hora que eles falham. Outros passaram a se declarar levitas porque cantam na igreja. Não sei de onde eles tiraram essa ideia, que levitas eram cantores ou instrumentistas. Uns creem que a tribo de Levi foi estabelecida para isso. Talvez não saibam que nas Escrituras, qualquer cidadão de qualquer tribo poderia se tornar um levita, mesmo que não tivesse nascido na tribo de Levi. Veja o caso do levita que ficou na casa de Mica. Está lá em Juízes 17:7. Se era da tribo de Judá, como poderia ser levita? Esse caso é interessante porque, além de ser da tribo de Judá e ter se transformado em levita, Mica o contratou como sacerdote pessoal. Por isso, alguns escritores e teólogos creem que a palavra levita pode designar um descendente de Levi ou uma função de trabalhador, tipo operário. Vamos lá. Então, quem eram os levitas? Os levitas eram os descendentes de Levi, terceiro filho de Jacó com Leia. Levi é uma palavra do idioma hebraico e seu significado é que significa juntar, aquele que juntou ou unir. Está lá em Gênesis 29, do 32 ao 34. Em alguns casos, a palavra se aplica somente à tribo, mas geralmente exclui a família sacerdotal de Arão. Assim, a expressão sacerdotes e levitas é comum. Está lá, você vai encontrar na Bíblia em várias passagens. As obrigações funcionais dos sacerdotes se limitavam aos membros varões da família de Arão, sendo que os levitas, o restante da tribo, atuavam como ajudantes. Números 3:3 e do 6 ao 10. Essa disposição começou quando se ergueu o tabernáculo, uma vez que antes nenhuma família ou tribo era designada para oferecer sacrifícios. Está lá em Êxodo 24:5. Então, os levitas foram escolhidos pelo Eterno em lugar de todos os primogênitos das outras tribos. Antes da institucionalização dos levitas como tribo sacerdotal, todas as tribos eram obrigadas a oferecer os primogênitos para o serviço sagrado. Está lá em Êxodo 13, do 1 ao 2, e também em Êxodo 13, do 11 ao 15, e em Números 3:41. Então eles foram calculados a partir da idade de um mês em diante, e perfaziam 22 mil homens levitas, que substituído pelo mesmo número de primogênitos das tribos. O recenseamento feito no ermo do Sinai revelou que havia 22.273 primogênitos nas outras tribos. Então veja o fato interessante. Deus exigiu que se pagasse um preço de resgate de 5 ciclos a Arão e a seus filhos para cada um dos 273 primogênitos que excediam os números dos levitas. 22 mil levitas, 22.273 primogênitos. Essa diferença de 273 primogênitos ia pagar um resgate de 5 ciclos a Arão e aos seus filhos. Você vai ver isso lá em Números 3, do 46 ao 51. E é bom observar que cada ciclo era equivalente a 11,4 gramas aproximadamente de ouro e de prata. E cada gera valia 20 partes de um ciclo. Então, por esses cálculos, Arão e seus filhos receberam primícias de 15,675 quilos de ouro. Primícia que eles receberam porque eles eram separados. Então, os serviços e deveres dos levitas. Os levitas eram organizados de 3 troncos, originários de 3 troncos. Famílias descendentes dos filhos que nasceram de Levi: Gerson, Coate e Merari.
Durante o transcurso de leituras ou estudos que você pratique na palavra de Deus, às vezes você encontrará expressões como gersonitas, coatitas e meraritas. E quando encontrá-las, você entenderá o que são e que essas expressões indicam também de que se trata dos levitas. Está lá em Gênesis 46:11 e em 1 Crônicas 6:1. Essas três famílias eram obrigadas a acampar em volta do tabernáculo, segundo a ordem estabelecida pelo Eterno. Os coatitas, descendentes dos filhos de Arão, ficavam em frente ao tabernáculo no leste. Os gersonitas se postavam ao contrário, do lado oeste. Os coatitas das demais gerações ficavam ao lado sul. E os meraritas acampavam ao lado norte. Está lá em Números 3:23 e Números 3:29. Você pode ver lá. Ou também em Números 3:35 e em Números 3:38. Então, montar e desmontar e transportar o tabernáculo era a função dos levitas. Viu? Levita não era para cantar. A função do levita lá era montar e desmontar o tabernáculo. E quando chegava a hora de levantar o acampamento, Arão e seus filhos retiravam a cortina que dividia o lugar santíssimo e cobriam a arca do testemunho, os altares e os outros móveis e utensílios sagrados. Está lá em Números 1:50 e ao 51. Os coatitas transportavam essas coisas. Está lá em Números 3:30 ao 31. Os gersonitas transportavam os panos da tenda, as coberturas, os cortinados do pátio, os reposteiros e os cordéis da tenda. Está lá em Números 3, do 25 ao 26. E os meraritas cuidavam das armações dos painéis, das colunas, dos pedestais, de encaixes e das estacas e das cordas. As cordas do pátio que cercavam o tabernáculo. Tá lá, você vai ver lá em Números 3, 36 ao 37. Então, essa exposição de montagem e o planejamento do funcionamento dos operários encarregados de todo o serviço refere-se ao tabernáculo no tempo de Moisés. Veja o texto lá em Números 7, do 1 ao 9. E nesse segundo texto, observe que os coatitas não ganharam carros de bois, porque o serviço deles estava diretamente ligado ao santuário. Estes utensílios deveriam ser levados nos ombros e não em carro de bois. Está lá em Números 7 e 9. Então, o trabalho dos levitas foi reorganizado no reinado de Davi, que instituiu supervisores, oficiais, juízes, porteiros e tesoureiros, bem como amplo número de pessoas para ajudar os sacerdotes no templo, nos pátios e nos refeitórios, em relação às ofertas e os sacrifícios, o trabalho de purificação, de pesar, de medir e principalmente no serviço de segurança. Os músicos levitas foram organizados em 24 grupos, similar às divisões sacerdotais, e serviam em rodízio. Os deveres eram determinados por sorte. No grupo dos grupos de porteiros, escolhia-se do mesmo modo a designação para determinada porta. Nos dias de Moisés, era aos 30 anos de idade que o levita assumia seus deveres como levita, tais como carregar o tabernáculo e seus utensílios quando este mudava. Alguns deveres podiam ser realizados a partir dos 25 anos, mas aparentemente não serviço pesado como transportar o tabernáculo. Nos dias do rei Davi, a idade foi reduzida para 20 anos. A razão apresentada por Davi foi que o tabernáculo, que seria então substituído pelo templo, não mais teria que ser transportado. Designações de serviço obrigatório terminavam a idade de 50 anos. Então nós vamos ver aqui que os levitas tinham que ser bem versados na lei, não sendo raro convocados para lê-la em público e para ensiná-la ao povo. Está lá em 1 Crônicas 15, 27, 2 Crônicas 5, 12 e Neemias 8, 7 e 9. Então, nós temos que entender para que você foi chamado. Eu sou levita, eu só canto, não faço mais nada. Você não é um pobre coitado, você não consegue fazer nada. Agora, se você canta, ajuda, pinta, transporta, muda, limpa banheiro, varre a igreja, ajuda em tudo, você é um verdadeiro levita, porque você é encarregado de ajudar o templo, de ajudar no templo, ajudar o sacerdote do templo, ajudar todo mundo no templo, não só de louvar. E foi uma ideia errônea que se instituiu nas igrejas e as pessoas acabaram se bitolando com isso. Não seja um verdadeiro levita, sirva em qualquer parte do templo, em qualquer lugar do templo, em qualquer hora no templo. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.